Vamos emendar com o Náutico Esporte pra gente fazer aquele bate-papo legal, até porque ontem foi dia de clássico. Ficamos aqui ao lado de Antônio Gabriel, que está comigo aqui no Shopping Rio Mar e também aí nos estúdios da Rádio Jornal com o nosso João Vitor. Afinal de contas, hoje é lá e cá, é cá e lá, porque nós estamos aqui no Shopping Rio Mar acompanhando a Expo Franquias Nordeste, que começou exatamente hoje, né? E vai se prolongar até o próximo sábado, dia 23. Temos muito a falar sobre a Expo Frank Nordeste, que está fazendo um grande sucesso. E a gente vai falar dos amigos, das franquias, das novidades que, aliás, a programação da Rádio Jornal já vem desenvolvendo ao longo de toda a tarde de hoje. Mas hoje a gente vai repercutir o que aconteceu ontem no Jogo do Esporte com o Santa Cruz. Alô, Antônio Gabriel, boa noite, Antônio. Boa noite, Ed, boa noite para quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. Vamos falar desse clássico então, né? O Náutico acabou empatando em 2-2 com o Sport, todo mundo sabe, acompanhou na tela da TV Jornal, inclusive, o gol que acabou selando esse resultado, mas as críticas ao técnico Alan Al continuam, viu, Ed? E acho que esse é o grande assunto que permeia o dia do Náutico hoje. Pois é. Nos estúdios da Rádio Jornal estamos com o nosso João Vitor. Boa noite, João. Boa noite, Edinaldo, Antônio e a todo mundo que acompanha a Rádio Jornal e o Bola Rolando. Rapaz, vamos começar pela surpresa que representou essa questão da mudança que aconteceu no esporte. Claro que o Náutico também veio com mudanças, com muitas surpresas, mas o esporte foi uma coisa tão radical. E ontem nós estávamos apresentando ali nos momentos que antecederam a jornada o Movimento Esportivo Debate, e quando eu vi João Vitor anunciar a escalação do esporte, eu não acreditei. Uma escalação totalmente inédita, que não tinha acontecido ainda nesta temporada. O homem é doido mesmo assim, ô, meu caro João Vitor? Olha, Edinaldo, o esporte fez uma escalação ontem que, na minha visão, o Sosso mandou muito mal, né, na escalação. Porque, veja, em nenhum lugar do mundo a gente está acostumado a ver time poupando os jogadores num clássico, né, colocando time alternativo no clássico. Eu sei que o Sport já estava na primeira posição, caiu agora, mas está em segundo, está bem na classificação, mas isso acaba gerando uma certa pressão, né? Porque você joga uma pressão contra si próprio de forma desnecessária. O Sport conseguiu passar do Santa com uma apresentação muito ruim no Arruda, mas bem melhor na Arena de Pernambuco. Aí no momento de embalar, né, de tentar colocar um time titular para tentar um embalo, tentar vencer um clássico, para afastar qualquer tipo de desconfiança, o treinador aparece com um time completo, né, preservado. Eu esperava, Edinaldo, não, já disse aqui várias vezes, eu esperava que o Sport preservasse alguns atletas. Fabrício Domingues, que vez ou outra é preservado, Gustavo Coutinho. Agora, eu jamais esperaria e não vejo necessidade alguma na saída do Kaique França. Não estou dizendo aqui se o que entrou foi mal ou foi bem, eu estou criticando a escalação. Não existia nenhuma necessidade de Kaique França sair do time. Não existia nenhuma necessidade, tá, de Ítalo ser o titular de volante. Ítalo é a terceira opção do Sport, não está bem, né? Não existia nenhum mérito, vamos colocar assim, para Tite Ortiz ser titular. O que Tite Ortiz está fazendo no Sport até agora para que merecesse ser titular num clássico, né? Vamos colocar uma outra situação. O próprio Nasson, que é um garoto, que é uma promessa do Sport, mas você não vai botar um menino com a idade, jovem como ele é, né, utilizado a primeira vez num clássico. Eu sei que não tem torcida, mas é um clássico, né? É um grande risco. E um time totalmente desentrosado, né? Que é misturado. Então, quem tá ali tá correndo risco. Pedro Lima de ponta, num clássico agora, eu acho que os momentos de testes, de avaliações, já deveriam ter acabado, Edinaldo. O Sport já vai para a 20ª partida na temporada. Não é possível que em 19 jogos Sosso ainda não tenha definido um time, não tenha definido um esboço.
e não consiga, depois de 19 jogos, dar uma sequência a uma escalação, né? Tem que todas as vezes estar mudando o time sem a menor necessidade, e isso foi muito mal observado pela torcida, viu? Você está coberto de razão, você faz uma análise interessante sobre isso. E nós aqui, ao longo das nossas resenhas, dos nossos debates, nós temos colocado isso, que o esporte tem um elenco que pode rodar? Tem. Agora, exageros desse fato, dessa maneira, a gente fica até surpresos, porque o Mariano Sosso, ele está exagerando na conta. Ele está mudando demais e mudando de forma exagerada. Ontem foi um exemplo total disso que a gente está falando. Foi um exemplo inequívoco do que a gente está falando. E isso deu uma contribuição muito grande para o péssimo futebol que a gente viu no primeiro tempo. Edinaldo. Então essa questão da mudança radical que ele vem fazendo e a mudança absurda que ele fez ontem nos leva a confirmar que isso contribuiu decididamente com um futebol muito ruim, pelo menos ali nos primeiros 25 minutos, foi um horror. E a gente está começando com esse ponto de modificação, que é uma coisa que eu vou estender também para o nosso Antônio Gabriel. Edinaldo. Só vou voltar para você, João. Eu vou estender também para Antônio Gabriel, porque ele também vai dizer das necessidades ou não que o Náutico teve para fazer as modificações que também fez. Pois não, João? Só 2 detalhes rápidos. Uma vez eu entrevistei o Eduardo Batista e estava lá em Chapecó, cobrindo o esporte. E o gramado estava bem ruim, né? Choveu muito em Chapecó. E eu perguntei ao Eduardo sobre a questão do campo, se seria um dificultador, e ele disse que não, que o campo estava bom e dava para jogar. Quando acabou a entrevista, eu encostei no Eduardo e disse: Eduardo, o campo não tá bom não, eu estava lá no campo. Ele disse: eu sei que o campo não estava bom. Agora, não se pode estar dando moleza para atleta. Não se pode estar dando desculpa prévia. E eu acho que essa coisa de qualquer coisinha, o esporte tá poupando jogador, preservando atleta, isso vai acabar acomodando alguns atletas, vai acabar acomodando alguns jogadores. E acho que passa também pela direção. Eu não quero que a direção escale o time, nem do Sport, nem do Náutico, nem do Santa. Mas a direção tem que chegar e dizer: ô Sosso, peraí, tem alguém lesionado? Tem alguém com CK alto? Não, então ele tem que jogar. Ele tá sendo pago para jogar. Eu não tô pagando um cara para ele ficar no banco, não. Eu acho que também tem que passar por todos os setores isso. Sem dúvida. Essa questão das mudanças, que evidentemente não podem ser comparadas com a que o Sport fez, com aquelas que o Mariano Sosso fez, mas o Náutico também apresentou novidades, apresentou surpresas, com estreantes, inclusive, na escalação. Não que não houvesse essa perspectiva. Eu me recordo que o Antônio Gabriel, aqui por diversas vezes, falou que jogadores estreantes poderiam aparecer na escalação. Mas também foi um time que apresentou muitas mudanças no jogo de ontem. E isso também provocou essa morosidade, né, que a gente teve no primeiro tempo do jogo. Alô, Antônio Gabriel. Pois é, Ed, quando a gente discutia sobre a possibilidade do Náutico contar com esses jogadores novos no jogo de ontem, pra mim era muito palpável por 2 motivos. Aliás, por um motivo principal: o fato do Náutico não estar apresentando um bom rendimento nas últimas partidas. Porque se estivesse, não teria feito 4 contratações para a reta final de Copa do Nordeste e já visando a Série C de Campeonato Brasileiro. 2 delas chegaram. Uma delas para o setor de ataque, né, o Cléo Silva, que é o setor mais criticado do Náutico e com justiça. E a outra que foi o Souza, que me parece ser um volante que vai ajudar muito o Náutico, me parecia, e depois do jogo de ontem, eu percebi com mais clareza que de fato ele vai ajudar o Náutico sim, apesar da falta de ritmo. Todo mundo, a gente acabou escolhendo na grande jornada do rádio ontem que o Souza foi o craque, o melhor em campo, pelo menos no voto da gente. Não que ele tenha feito também uma partida brilhante, num jogo em que destaques individuais não chamaram tanto a atenção, o Souza acabou chamando a atenção pela vontade e pela entrega. Mas quando a gente fala das mudanças feitas pelo Náutico na escalação, Ed, a gente encontra um motivo mais plausível e palpável em relação ao técnico Alan Al. Ao contrário do Mariano Sosso, Alan vem colocando em entrevistas coletivas já há algum tempo que não vai rodar o time, que ele vai ter força máxima em todos os jogos que ele precisar, que ele bem entender. Então, seja em Copa do Nordeste, em Pernambucano, o time do Náutico não vem rodando. Só que ontem chegou no nível de desgaste muito grande.
E o próprio Alan Al falou sobre isso na entrevista coletiva. Olha, eu tava com jogadores que estavam com CK alto, jogadores que estavam com a minutagem muito grande, a gente veio de uma maratona de jogos, isso é um fato. Então, eu me vi numa situação que eu precisava poupar algumas peças. E com a chegada de novos nomes, eu tive a oportunidade de fazer isso, mesmo que queimasse algumas etapas. Então, existiu esse fato. A necessidade do Náutico de mudar a escalação partiu de uma questão de desgaste dos atletas. Mas também, se a gente for pensar, não foram mudanças também tão grandes e impactantes quanto essas do Mariano Sosso. Você teve o Matheus Santos no sistema defensivo, um cara que já foi titular em algumas oportunidades nessa temporada. Você teve um Luiz Paulo na segunda linha que já fez essa função, inclusive tem característica e fez até uma partida interessante ontem pelo lado esquerdo de ataque. E é um jogador que está acostumado a fazer isso também. Você teve um meio-campo com a presença do Souza, Marco Júnior e Marco Antônio. Uma configuração que também não é nada que a gente imagina que seja muito fora da curva. Só a ausência do Patrick Alan, que é o principal jogador do Náutico na temporada, por desgaste também. O Cléo Silva como titular no setor de ataque que merece mudanças e merece testes, porque o Náutico tem o setor ofensivo como o principal problema. Então, mesmo que essas mudanças também tenham aparecido na escalação do Náutico, eu enxergo de maneira diferente em relação às mudanças do Sport. Um Náutico que mudou por necessidade, mesmo que tenha colocado em campo alguns jogadores estreantes. Exatamente. Uma coisa é o que o Sport fez, outra coisa é que o Náutico fez. O que eu quero dizer com isso? Que no Náutico houve realmente uma necessidade grande de se fazer modificação, diferentemente do que o Sport vem fazendo e com muito exagero. Então o que é que nós tivemos ontem? Entrando aqui já rapidamente na parte técnica do jogo. Tivemos um primeiro tempo, na minha opinião, ruim, um jogo muito lento, principalmente até a meia hora, até a primeira metade ali do primeiro tempo. Aí o Souza abre o placar com aquela pichotada da zaga do time do Sport, não é? Uma saída de bola verdadeiramente errada. Vem o Beto do Ítalo, vem o Beto Ortiz, faz aquele golaço de falta, muito embora com o Wagner muito adiantado, mas ele conseguiu botar a bola no ângulo. Depois o Romarinho faz um golaço também. O gol de Romarinho também foi muito bonito, né? Foi sem dúvida nenhuma. Qual é a próxima grande novidade? Galaxy acredita que a próxima grande novidade é você. Tinha feito praticamente nada, principalmente no segundo tempo. Chegou ali nos minutos finais, consegue um gol contra do jovem maçom da equipe do Esporte Clube do Recife e o jogo terminou em 2-2. Tivemos um pouquinho de emoção no segundo tempo, mas um primeiro tempo muito ruim. Qual foi sua visão tática do jogo, hein, João Vitor? Primeiro tempo horrível dos dois times e um bom segundo tempo. E a questão da qualidade ruim, muito ruim do primeiro tempo, é culpa da quantidade de mudanças. Não é só qualidade técnica de algum determinado atleta, não. Desentrosamento gera aquilo, né? Quando você não está acostumado a jogar com o companheiro do lado, você erra muitos passes, você não está com tempo de jogo, você não tem entrosamento e o jogo vai ficando lento, porque você tem medo de arriscar um drible, você tem medo de arriscar um passe mais longo, quebrando linha, aí você fica tocando para o lado e para trás, aí volta a bola para o lado e para trás, e o jogo vai ficando chato. A torcida vai se irritando, né? Quem tá acompanhando o jogo vai se irritando. De fato, o jogo, não gostei do primeiro tempo, né? Em nada ali do jogo. Agora, no segundo tempo, teve jogo. No segundo tempo, as duas equipes tentaram sair mais. Muito sonolento o primeiro tempo do jogo, Antônio Gabriel. Bastante sonolento, Ed. Concordo com você. Acho que quando a gente chegou ali nos 20 minutos, 25, a intensidade aumentou um pouco. Até então, era um jogo de erros, era um jogo de morosidade, era um jogo de duas equipes que iam de intermediária a intermediária, não passava disso. E se a gente for observar, os dois primeiros gols da partida, os dois gols de primeiro tempo, do primeiro tempo, aliás, são de ocasião. O gol do Náutico acontece por um erro do sistema defensivo do Sport. Presentaço. Um presente que o Sport deu pro Náutico, né? O Souza foi lá, oportunista, e fez o gol. E o gol do Sport é uma bola parada. Mérito de Tite Ortiz, não de um conjunto do Esporte Clube do Recife. Então, até a ocasião dos gols acaba sendo uma representatividade muito grande do que foi o primeiro tempo. Duas jogadas de ocasião, duas jogadas fortuitas. Um de erro de sistema defensivo e outro de bola parada. Agora, no segundo tempo, a gente viu uma trocação maior. A gente viu dois times que queriam, de fato, que estavam buscando o gol. Dois times que trocavam mais passes com mais objetividade. Em um esporte que, do meu ponto de vista, a partir do momento que
fez aquelas duas alterações, né, a entrada do Barleta e do Romarinho, mostrou um nível técnico bem superior ao Náutico. Mostrou que com o time principal pode fazer uma ferida maior no Clube Náutico Capibaribe. E um Náutico que só veio retomar a lucidez no jogo passado ali os 35, 40 minutos. Porque se tivesse um pouquinho mais de tempo, a sensação era que o Náutico conseguiria virar o placar novamente. E o Talicinho na reta final, depois do 2-2, perdeu duas oportunidades claras. Então, foi um jogo de trocação, principalmente no segundo tempo, e um primeiro tempo que teve 2 gols, mas em situações bem específicas. A gente vai voltar daqui a pouquinho para continuar com os detalhes do jogo de ontem, com as notícias principais do Náutico e do Sport, e ainda hoje tudo sobre o tricolor das Repúblicas Independentes do Arruda. Nós voltamos depois do intervalo, são 18 horas e 31 minutos.